Tarde, bem-vindo a todos para mais uma live, nosso encontro de terça-feira, às 12 horas. Então, nós temos aqui um compromisso de todas as terças-feiras estar aqui com vocês, compartilhando assuntos que são importantes para o nosso amadurecimento, para a nossa reflexão, para aqueles que desejam mudar de postura, para aqueles que desejam aprender e colocar em prática algo que vai te levar para um outro degrau de postura, de comportamento, em qualquer lugar por onde você estiver. Hoje nós temos um tema importantíssimo. Os nossos temas aqui sempre trazem uma reflexão bastante relevante. Nós vamos falar hoje sobre obesidade intelectual, o quanto que isso tem impactado a vida das pessoas. E quando a gente fala sobre obesidade intelectual, a gente traz alguns aspectos para a nossa reflexão e às vezes as pessoas podem achar que isso é uma crítica às pessoas que se desenvolvem, que têm muitas formações, que têm muitos cursos, que possuem muitos certificados. Não é uma crítica ao conhecimento, porque o conhecimento é algo que ele é individual e ele é algo que liberta. Todas as vezes que nós encontramos o conhecimento, ele nos liberta de muitas coisas. Então, não é uma crítica, nós vamos falar sobre isso. Então, eu queria trazer aqui um conceito, fiz uma anotaçãozinha aqui para a gente pensar sobre obesidade intelectual. A gente vê a escassez intelectual, são pessoas que possuem dificuldade em investir, em pagar um curso, pagar uma mentoria, pagar uma especialização que vai levar ela para outro lugar. E a gente vai falar hoje, essa é a escassez, a pessoa não paga, não investe. Mas hoje a gente vai falar sobre a obesidade, ou seja, as pessoas que fazem isso de forma excessiva. Então eu coloquei aqui, que é a obesidade intelectual, de forma prática para a nossa reflexão, é o acúmulo excessivo de conhecimento teórico sem que ele se transforme em prática, em entrega e em valor. Então, tudo aquilo que a gente acumula no aspecto teórico, que ele não se resulta em aspectos práticos, aspectos de valores, aspectos de entrega, isso é uma obesidade intelectual. Porque quando a gente pensa em sempre se especializar, em sempre adquirir conhecimento, nós temos por trás disso uma motivação. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Então, quando a gente avalia qual que é a nossa motivação a partir do momento que a gente decide se especializar em algo, fazer alguma coisa muito bem, ser bom em algo, conhecedor daquele assunto, existe por trás uma motivação. E essa motivação, já adiantando, muitas vezes ela está distorcida, ela está dentro de um cenário, num campo obscuro da vida que te movimenta ou que movimenta a pessoa numa direção para que ela se transforme em algo que não é o que ela gostaria de ser. Então, muitas vezes, existe uma especialização, existe um curso, existe uma formação que a pessoa está realizando, mas a motivação que a direcionou para isso não foi algo que brotou do seu interior, do seu coração, não é um projeto dela. Então, alguns sinais dessa condição de obesidade intelectual, vou trazer para vocês aqui. Está sempre em um novo curso, sem concluir ou aplicar o anterior. Então, pessoas que começam
começa a mexer, faz isso, faz aquilo, está ali se especializando, de repente ela para no meio do caminho. E aí ela inicia um outro. E o que ela começou, ela não usa, ela não põe em prática. Então ficou ali, até onde ela conseguiu caminhar, está ali no seu campo de conhecimento. Porém, parece que aquilo ali já não faz mais sentido, então até esse conhecimento que foi deixado de lado por não ter sido concluído, passa a ser uma informação de pouco valor, consequentemente, de pouca prática. Outra coisa, dificuldade de se lançar em projetos práticos por insegurança. Então, você vê que a pessoa ela tem conteúdo, mas ela tem dificuldade de se lançar em projetos por insegurança. Então, ela acha que ela tem que estudar mais, fazer outras formações complementares, ela tem que se envolver com mais coisas, porque ela não tem segurança de se lançar a isso. Uma outra coisa é sensação constante de que falta algo para se sentir pronto. Olha, num mundo em que tudo que nós temos certeza é que tudo vai mudar, a pessoa está insegura por não se sentir pronta. E quem é que está pronto? Então a gente tem que sempre avaliar o que significa o pronto. Qual é o nível de exigência para que a pessoa possa se tornar uma pessoa pronta. Porque às vezes a gente vai colocando esses níveis e vai elevando esses níveis lá para cima. E aí a gente nunca consegue alcançar o nível que nós mesmos colocamos. E muitas vezes a sociedade, o mercado de trabalho, as pessoas não estão exigindo isso tudo da gente. Então isso é muito importante. Medo de errar ou de ser visto como não é tão bom quanto o currículo. Às vezes a pessoa faz um currículo, faz uma estrutura muito boa, ela tem as formações, então ela coloca as suas formações no currículo e ela demonstra então ser uma pessoa interessante, um candidato, uma candidata interessante. Só que ela tem medo de errar e desapontar o currículo. E aí ela não consegue parar, então ela precisa estar sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento. Ansiedade em comparação com outros profissionais. Então, a pessoa olha e ela vê, tem uma referência, ela fala, nossa, aquela pessoa ali é muito conhecedora, aquela pessoa ali é muito especialista, aquela pessoa sabe muito. Então, ela está sempre olhando para aquela pessoa e tirando o foco dela, da capacidade dela. Então, ela admira muito e não tem problema nenhum, algum em termos, pessoas que sejam espelhos, que sejam espelho para a gente, para que a gente possa ter como referência, como foco, como objetivo, como meta de ser alguém competente, tanto quanto a pessoa referência. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente esquece do nosso potencial. O quanto que a gente pode avançar, o quanto que a gente pode se desafiar a estar em lugares desconfortáveis, que movimentem a gente, que levem a gente para um lugar que é o lugar aonde a sua especialização, ou a sua formação, ou os tantos cursos que você fez, deveria te colocar. Na verdade, tudo que a gente faz para um desenvolvimento pessoal ou profissional, ele deveria ser acompanhado de uma meta, de um objetivo, para que a partir daquele momento que você se especializa naquilo, você pegue esse conteúdo, esse aprendizado e coloca para isso te gerar um resultado, uma meta, para que você atinja os seus objetivos de vida. Então, quando isso não está acompanhado do objetivo, da motivação, da meta para onde você está caminhando, falava isso na última live sobre as pessoas que não se lançam, as pessoas que não se apresentam para as pessoas que
que estão no seu entorno, né, ela quer ser promovida, mas ela não tem comportamento, postura, e ela não demonstra que tem o conhecimento para alcançar aquela cadeira. Então é muito importante que, a partir do momento que a gente se sente no direito de, né, se colocar à disposição, fazer uma exigência para a empresa, porque você tem tempo, você tem experiência, você tem o desejo, você então pode sim se colocar à disposição e dizer, eu quero essa cadeira, eu quero estar nesse lugar. Mas as pessoas, elas muitas vezes fazem, né, têm medo de errar, não assumem esses desafios, elas fazem comparações com pessoas que estão muito superiores e ela não se sente capaz. E, por fim, a falta de clareza sobre o próximo passo de carreira. Né? Então, a pessoa ela não tem a clareza para onde ela está caminhando, e aí ela vê uma coisa nova, ela se anima com aquilo, e existem perfis, né, de pessoas que se empolgam, começam e daqui a pouco larga pelo meio do caminho, e aí aquilo já não faz mais sentido. Aí ela vai para um outro, e ela começa, se empolga, e daqui a pouco aquilo já não faz mais sentido. Então, eu iniciei falando sobre isso, né, sobre o quanto que as pessoas elas acabam ficando pelo caminho. E essa falta de clareza para onde você está caminhando, né, quem você deseja ser, ela vai exigir que você tenha, ao longo da caminhada, especializações, formações, conhecimentos, competências. Então, esse conteúdo intelectual que o seu objetivo exige, é nele que você deve concentrar. É nele que você tem que, todos os dias, acordar e olhar para aquilo e falar, é isso aqui que eu preciso aprender, porque eu quero lá na frente usar isso aqui. Então, esses são alguns pontos para a gente fazer a nossa introdução. Então, quando a gente fala em obesidade intelectual, a gente não está falando que é ruim ter um conhecimento, muito conhecimento. Claro que não. Não tem nada a ver com isso. Porque o conhecimento é liberdade, eu falei isso no início aqui, e é muito importante que todas as vezes que você vai se desenvolver ou pensar em fazer algo, tem algumas coisas que eu gostaria que você refletisse. Eu tenho aqui minhas anotações aqui para a gente não perder nada de que é importante para falar para vocês. Então, a reflexão aqui não é para você parar de estudar, primeiro ponto, né? Mas é para você revisar a sua intenção com cada aprendizado. Então, cada aprendizado você tem que ter uma reflexão. Quais são? O que você quer alcançar com esse novo curso? Então, eu estou pensando em fazer um curso de... Por exemplo, eu estou fazendo uma formação, uma especialização de análise corporal, para fazer a leitura corporal das pessoas e traçar os caracteres dela comportamentais com base na estrutura do corpo. Qual que é o objetivo que eu tenho? Eu tenho um objetivo. Para me formar em analista corporal, eu tenho alguns objetivos. Já está aqui. Então, eu não estou fazendo simplesmente para conhecer os 5 traços de caráter das pessoas, para saber com quem eu estou conversando, com quem eu estou vivendo, como que essas pessoas se comportam, quais são as formas que elas têm de defesa, quais são os pontos de recurso dela, quais são os pontos de dores que elas têm. Não é somente para isso. Eu tenho um objetivo que está por trás dessa formação. Então, quando você vai fazer um curso, qual é o objetivo dele? Para onde você está caminhando? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse conhecimento vai resolver qual problema prático na sua carreira? O que vai resolver de prático na sua carreira? Eu vou fazer isso aqui, vou levar 6 meses me especializando nisso, para resolver qual problema na sua vida profissional. Você tem que ter resposta para isso. Okay? Outra coisa,
Você realmente precisa disso agora ou está apenas evitando se movimentar? Então, as pessoas usam uma formação, uma especialização, um curso para não se movimentar com o que ela já tem. Porque o que ela já tem já lhe dá condições de ela se movimentar usando o conhecimento que tem para se lançar em desafios para alcançar outros níveis profissionais. Então, é necessário mesmo esse treinamento? Esse curso faz sentido mesmo você fazer? Ou é apenas uma fuga para que você não se movimente naquilo que você sabe que você precisa fazer? Aquilo que você tem que se movimentar mesmo. Então, essas 3 perguntinhas, elas devem ser respondidas por você com a maior sinceridade que você tiver. Então eu vou repetir. O que você quer alcançar com esse novo curso? Esse conhecimento vai resolver qual problema prático na sua carreira? Você realmente precisa dele nesse momento? Ou você está apenas evitando se movimentar? Você quer arrumar uma fuga para sair da onde você está e que já tem conhecimento, mas não consegue se lançar na sua totalidade. Então pense bem. E eu queria agora, depois dessas 3 perguntas, dizer para vocês alguns pontos que podem estar por trás da obesidade intelectual. Tá? Percebam, eu falei sobre a motivação que nós temos quando vamos realizar determinada formação, curso, especialização, enfim. Todas as vezes que a gente vai se desenvolver, se especializar, nas aspas, porque nem todo mundo usa o que aprendeu, ok? Então, a gente tem aqui, por trás dessa obesidade intelectual, tem alguns fatores, tá? Eu quero trazer esses fatores para vocês. Primeiro, busca por validação, tá? É aquela sensação de que só o diploma pode me dar o reconhecimento que eu gostaria de ter. É o apoio, a sensação em cima do diploma, tá? De que essa é a única forma de ser reconhecido. Então as pessoas, por exemplo, lá no LinkedIn, né, quando a gente termina uma formação, a gente coloca assim: queria compartilhar que eu terminei o curso de pós-graduação nisso, naquilo, que eu terminei a especialização disso, daquilo outro, e aí a pessoa vai e coloca, né, lá uma especialização dela, que lá é um ambiente para isso mesmo, né? Então tudo que você tiver de competência tem que colocar lá, não tem nenhum problema e tem essa função justamente para ser usada, né? Então, vejam bem, quando você termina essa especialização e você lança isso lá no LinkedIn, dependendo do seu número de conexões, do seu envolvimento com a rede, né, lá no LinkedIn, você vai receber inúmeras mensagens de parabéns, por sucesso, muito bem, você é competente, que é o quê? O reconhecimento de você ter alcançado mais uma especialização. Então, tem gente que vive para receber esse tipo de reconhecimento. E a especialização dela está pautada apenas nesse tipo de reconhecimento. Ela ser vista, ela ser notada. Então, vejam que por trás tem uma motivação obscura. Ah, Alex, mas eu querer ser reconhecido porque eu me formei nisso é ruim? Não. Desde que não seja essa a sua principal motivação. Lembra? Você se especializou em alguma coisa. Para quê? Só por se especializar? Para agradar sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa? Para agradar o seu chefe? Né? Foi para isso que você
se especializou em determinada coisa. Por quê? Porque a especialização, um desenvolvimento, um conhecimento que a gente vai adquirir, a gente precisa ter um direcionamento para ele. Lembra das 3 perguntas? Qual problema ele vai resolver na sua carreira? Qual é a utilidade dele na sua carreira? Então perceba que esse é um fator importante para a gente refletir, né? Porque esse tema aqui é um tema que, antes de ele ir para as redes, ele já passou por aqui, ou seja, eu já fiz as minhas avaliações, eu já identifiquei as coisas que eu preciso melhorar, porque também não é mão única, né? Eu não faço as coisas que eu falo para vocês são coisas que eu aplico na minha vida, porque não faz sentido eu ficar aqui contando um monte de história para vocês, dando um monte de direção e a minha vida de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, sem objetivo, fazendo um monte de curso todo perdido. Também não é isso, entende? A gente precisa ter esse direcionamento. Uma outra coisa, perfeccionismo, né? A pessoa só se sente pronta quando ela coloca na mente dela que ela sabe tudo. E o perigo do perfeccionismo e do sabe tudo é que ele é um lugar que ninguém vive nele. O perfeccionismo é um lugar onde ninguém habita nele. É um ambiente criado e formado pelas pessoas de forma ideológica. Porque aonde que a gente vê perfeição na humanidade? Me diga, aonde que a gente vê perfeição na humanidade? Por exemplo, todos nós somos dotados de falhas, de defeitos, de imperfeições. Todos. Então, se todos são imperfeitos, esse sentimento de perfeccionismo, ele é um lugar que não existe. Então, a gente está sempre buscando, e aí a gente nunca chega nele. A gente nunca alcança esse lugar. Percebe? Por quê? Porque ele é um lugar inabitável. Porque a perfeição, ela não tem a capacidade de atingir a plenitude. Porque quando você fala, isso aqui ficou perfeito, você mostra para uma pessoa, ela fala assim, eu não achei. Então aquilo é perfeito para você, para umas 2 pessoas, mas tem outras 15 que não gostaram. Então, a gente fica correndo atrás de um perfeccionismo que é utópico. Eu preciso me especializar, ficar muito bom nisso aqui. Seja bom, seja especialista, mas você não vai ser perfeito nesse tema. Entende? Você vai ser muito bom, muito boa nesse tema, mas você não vai ser perfeito. Então, não idealize que o perfeccionismo, através da obesidade intelectual, vai se materializar para você, porque não vai. Um outro fator importante, medo de errar ou de se expor. Então, o próprio perfeccionismo, olha só como as coisas estão encadeadas. Eu quero validação, eu quero reconhecimento, mas aí eu quero apresentar as coisas o mais perfeito possível. Eu não estou falando aqui de falta de excelência, tá? Eu sou uma pessoa muito preocupada com essa questão da excelência. O que é a excelência para você? O que é excelência para você? Eu não estou falando de entrega com excelência, que a excelência é você entregar algo para alguém com todos os recursos que você tinha à sua disposição, que você poderia utilizar, com o conhecimento que você tinha para ser utilizado. Isso é a excelência que você pode entregar. E essa excelência, ela tem um campo de percepção de quem recebe, ok? Porque a gente pode usar todos os recursos que a gente tinha,
com todo o conhecimento que a gente tem e falar, eu entreguei com excelência. Isso é o que eu estou entregando, é a minha percepção de entrega com excelência. O outro lado, ele vai fazer uma avaliação daquilo que eu estou entregando. E ele pode ter um nível intelectual mais elevado que o meu e dizer para mim que com toda a excelência que eu entreguei, ainda assim, ele sentiu falta de um detalhe aqui, outro detalhe ali, que eu não percebi. Certo? E aí, a minha entrega foi com excelência, porque eu fiz com todos os recursos que eu tinha, usei tudo que eu podia usar, todo o conhecimento que eu tinha, foi com excelência. O outro lado pode receber também com excelência. Olha, parabéns. Olha o trabalho que você fez. Muito bom. Olha, eu não esperava tanto assim. Então, o outro lado pode receber a sua excelência, mas o outro lado pode olhar a excelência da sua entrega e sinalizar algumas melhorias. O que tem de errado nessas duas formas de você fazer com excelência? Nada. Simplesmente, quem entrega com excelência, entrega com tudo que pode entregar. Não faz um trabalho meia boca, medíocre, pobre. Não faz de qualquer maneira. Não faz sem avaliar os possíveis impactos e resultados. Quem entrega com excelência, entrega com excelência. Entrega com todas as possibilidades, com pensado, com analisado, planejado, entrega o melhor que pode. O outro lado, se recebeu com excelência ou sem excelência, é um problema do outro lado, não é seu. Agora, você pensar em entregar com perfeccionismo, esquece. Porque você vai viver uma vida de frustração o tempo inteiro. Porque o que é bonito para você, o que é perfeito para você, para o outro não é. O que é importante para você, para o outro não é. Então, saia desse campo utópico do perfeccionismo, porque ele só frustra as nossas tentativas de agradar. E quando a gente tenta agradar, a gente está entrando no primeiro item que eu falei aqui, que é a busca pelo reconhecimento. É a busca por validação. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa buscando validação, buscando reconhecimento, nós estamos com a motivação errada. E eu faço alguma coisa porque eu entendo que se eu fizer isso dessa forma bem feito, eu vou ter o resultado de determinada coisa. A minha ótica é essa. E eu espero que a sua passe a ser também. Eu estou fazendo isso aqui para receber um elogio. Esse não é o degrau da escada de quem é maduro, da postura de quem tem maturidade, de quem quer crescer. Não é. Então, tudo que você quer em receber afeto e receber reconhecimento você estar num campo, num degrau de relacionamento com a vida ainda infantilizada. Você ainda não chegou na vida adulta lá na sua carreira. E eu falo isso com experiência de vida. Experiência de vida. Porque eu já fiz muito isso. E eu tive que aprender, durante a minha carreira, a não entender que a nossa vida de carreira é sempre de tapinha nas costas e parabéns. Quando a gente faz motivado por tapa nas costas e parabéns, nós estamos com a motivação errada. Eu faço hoje coisas boas, com excelência, porque eu quero resultado. Qual que é o resultado? Eu quero cobrar mais do meu cliente, eu quero que ele enxergue valor na minha entrega e que ele me recompense por isso. É diferente de o meu cliente ficar dizendo que ficou bonito o meu trabalho. Eu faço consultorias de mapeamento de processo, de gestão empresarial, e quando eu faço uma entrega e que a pessoa olha e fala assim, o trabalho ficou ótimo, está tudo certo, está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque o dinheiro que o cliente está investindo na minha consultoria fez sentido. Então, eu entreguei algo de valor para ele. Então, perceba que
Quando eu não entreguei esperando que ele batesse nas minhas costas e dissesse parabéns. Não, ele sim vai reconhecer que o trabalho foi entregue dentro da expectativa que a empresa tinha. E o entregar bem feito não é nada de diferente, ou como diferencial, também já falei isso em outras lives. Quando alguém contrata um funcionário, ele contrata um funcionário para chegar no horário todos os dias. Não é um diferencial essa pessoa ser pontual. Quando ele contrata uma pessoa, que a pessoa executa corretamente as suas atividades, ele não é diferente dos outros. Ele foi contratado para executar aquelas atividades. Então, quando eu faço uma consultoria, que eu faço uma entrega, essa entrega ela tem que atingir aquilo que está no escopo da prestação de serviço que me contrataram. E isso não tem diferencial algum. O que tem de diferencial? Você pode mostrar valores na sua entrega que um outro consultor não faria. Você pode trazer insights sobre aquela consultoria e análises que nunca foram feitas, estratégias que nunca foram aplicadas ou sugeridas. Então, tá fora do teu escopo. E a pessoa vê que a abrangência, então, da consultoria, ela tomou uma proporção mais profissional, mais excelente. E o que vai resultar para minha tapa nas costas? Não, vai resultar em quem me contratou valorizar e ele ter um amigo, uma outra empresa que ele conheça e que precise da mesma coisa que eu fiz na empresa dele e vai me indicar para outra pessoa. Eu estou pensando no resultado que isso pode dar, não no tapa nas costas. E isso é aprendizado, tá, gente? Eu nunca, na minha carreira, eu não tive essa percepção no início. Então eu gostava e gosto, lógico. Quando a gente é elogiado, todos nós gostamos de ser elogiado, também não tem nenhum problema ser elogiado. O problema é a motivação. O problema é a motivação que faz com que você receba o seu elogio. Então, se você é movido ou movida a elogios na sua empresa ou na sua prestação de serviço, você está com a motivação errada. Você deve sempre avaliar o que a sua entrega com excelência pode oferecer como resultado de recompensa para você. Então, isso é muito importante. Então, nós falamos aqui que por trás da obesidade intelectual tem a busca por validação, o perfeccionismo, o medo de errar ou de se expor, a comparação constante, sempre alguém com mais conhecimento, o que alimenta a sensação de insuficiência. Você já viu que tem pessoas, por exemplo, se a pessoa ficar se comparando sempre com alguém, e esse alguém tem um nível intelectual elevado, a pessoa vai ficar sempre aquém dela. E o que faz essa pessoa se sentir segura? Quando ela ultrapassar essa pessoa? E se essa pessoa não ser mais a referência dela? Se houver uma desconexão e ela não tiver mais aquela pessoa como referência, qual vai ser a direção dessa pessoa? Então, perceba que comparação constante e, por fim, a fuga, do desconforto, que é o crescimento real que exige a ação. Porque é assim que funciona. O crescimento de alguém, ele exige o conhecimento e ele exige a ação. É só assim que a gente cresce. Porque se eu tiver só ação e não tiver conhecimento, eu faço tudo errado. E se eu tiver tudo errado e não tiver ação, eu só sei como fazer, mas eu não faço. Então, a gente avalia esses pontos e a gente traz aqui essa reflexão do quanto que as pessoas estão se desenvolvendo ou ficando obesas intelectualmente sem ter uma forma de transformar isso em crescimento real, concreto. Ok? Então, a gente precisa fazer algumas coisas para quebrar esse padrão. E quando nós estamos
nesse ambiente de obesidade intelectual, só buscando, quero mais, quero curso, aí eu vou em workshop, eu vou em encontro presencial, eu faço curso online, eu faço coach, eu faço não sei o quê. É movimento o tempo todo. A pessoa está em movimento ali o tempo todo. Como fuga. Ela está em movimento como fuga. E aí, a gente tem alguns padrões para quebrar. E eu vou dar aqui algumas dicas para vocês avaliarem algumas ações importantes. A primeira é praticar mais, tá? Que o conhecimento se consolida na experiência prática. Porque a partir do momento que você se especializa, que você passa a dominar determinada coisa, bom, o conhecimento você já tem. Quando você vai para a prática, que você começa a exercitar, você vai aprimorando isso. De forma que a teoria nem mais faz sentido para você no aspecto de se preocupar com ela. Tem uma frase que há muito tempo eu li na camisa de uma pessoa que dizia assim, que na prática a teoria é diferente. Olha, então assim, na prática a teoria é diferente. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque de fato, na prática a teoria é diferente. Ou a teoria na prática também é diferente. E aí você olha para esse aspecto de você conhecer, dominar e ir para a prática. Quando você chega na prática, você se depara com algumas coisas que você não percebeu na teoria. E aí você vai ter que tomar decisões, você vai ter que planejar, você vai ter que se reorganizar, você vai ter que se adequar a determinados cenários, você vai ter que pausar, você vai ter que fazer uma série de questões. Por quê? Porque agora você está usando tudo que a teoria te mostrou, só que com alguns adicionais. Você agora está diante da prática que faz com que você se coloque, tá? Se coloque numa posição que antes você não tinha como expectativa. Hoje a prática te leva para outro lugar. Uma outra coisa, tenha clareza dos seus objetivos de carreira, tá? Uma das coisas que acontecem demais é a falta de clareza na carreira. A pessoa não sabe para onde ir, o que ela quer da vida. As pessoas não sabem o que quer da vida. Então, quando a gente para conversar com as pessoas então, inclusive que vêm buscar orientações, né, mentorias na área de DP, na área de RH, eu pergunto, o que você quer? Para onde que você está caminhando? E aí, quando eu faço essa pergunta, a pessoa muitas vezes não tem essa resposta. A pessoa não sabe para onde ela vai. Não sabe o que ela quer da vida. Então, como que você vai se desenvolver em questões que lhe faltam? Clareza, objetividade de carreira, né? Para onde a pessoa está querendo ir, né? Para que ela possa, de fato, investir em pontos que vão contribuir para o objetivo, para onde ela está caminhando. Entende? Uma outra coisa, pare de buscar aprovação externa. Gente, vou falar uma coisa para vocês. A aprovação externa, o que tem de gente que faz as coisas com a expectativa de ter uma aprovação. É inacreditável o volume de gente que precisa da aprovação das pessoas. Ela faz porque ela precisa ser vista, ela precisa ser notada, ela precisa ser reconhecida, ela faz porque ela precisa do parabéns da mamãe, do parabéns do papai, do parabéns do marido, do parabéns da esposa, do parabéns de qualquer pessoa. Então ela precisa ser notada e ela só faz por causa disso. Ela precisa de uma aprovação de alguém. Isso a gente chama de dependência emocional. Tá? É um distúrbio de prioridade, onde a prioridade que você dá é para a aprovação do outro, é para a opinião do outro, é para aquilo que o outro fala, para aquilo que o outro opina na sua vida. E as suas
vontades, dos seus desejos, das suas percepções sobre si próprio, isso não tem espaço ou prioridade. Então, é muito perigoso esse aspecto de aprovação externa. Outra coisa, permita-se errar. Encare o desafio e se permita errar, porque quando você erra, você minimamente aprende com aquilo que você errou. E só erra quem tenta. Quem não tenta, fica onde está. Quem não tenta, não tem lugar para ele na cadeira das pessoas que têm ambição, que têm objetivo, que querem crescer. São pessoas que são dependentes emocionais, possuem dependências emocionais nas pessoas, que precisam de aprovação, que não conseguem dar um passo sozinho, que quer o ambiente de conforto, de comodismo. Essas coisas, todas essas coisas, elas têm uma questão muito importante por trás. Você vive uma vida que não é sua. Você escolhe as opções que não são as opções que você escolheria. Você vive com intenção da outra pessoa, não de si próprio. Então, esse é o distúrbio de prioridade que acontece. E aí você não consegue crescer. Você não se permite errar. Por quê? Porque uma vez você errou e você recebeu uma crítica e não soube receber essa crítica. A pessoa que criticou não teve a cautela em fazer a crítica. Tudo isso são questões que a gente vai absorvendo ao longo da vida. Então, uma crítica, ela vai fazer eco em nós e vai travar, vai paralisar o nosso crescimento, o nosso avanço. E por causa dessas travas, nós vamos construindo cascas grossas, que são impossíveis de serem penetradas quando o âmbito é abertura de conhecimento, abertura para receber um feedback, abertura para ser uma pessoa que vai receber uma crítica, que vai te tirar desse lugar, vai te colocar num outro lugar. Entende? Então, essas cascas impedem que o aprendizado de fato chegue até você. E seja estratégico. Seja estratégico. Você precisa ser estratégico porque nada que você faça aleatoriamente vai te conduzir a qualquer outro lugar, no seu lugar que você já está. Então, tudo você precisa ser estratégico. Se você quer ser alguém bom, uma pessoa especializada em algo, você precisa ser atraente. As pessoas devem olhar para você e dizer: gostaria de ter esse profissional comigo porque ele tem essas competências e eu preciso de alguém na minha equipe com essas competências. E você tem que ser atraente. As pessoas têm que te enxergar como uma pessoa atraente, que ela queira que você esteja na sua equipe, com a responsabilidade que você tem, com a excelência que você tem nas suas entregas. Então você precisa usar isso como uma estratégia e não simplesmente conhecer algo por conhecer, saber por saber, ok? Porque senão você não vai para lugar nenhum se você não aplicar tudo que você sabe no seu dia a dia. Então o convite hoje é: transforme o saber em fazer. Transforme o saber em fazer, o conhecimento em movimento e o currículo em impacto. De novo, transforme o conhecer em fazer, o conhecimento em movimento e o currículo em impacto. Então, o que você sabe, você faz. O que você conhece, você põe em movimento. E o teu currículo, ele deve ser mais do que um currículo que tem uma estrutura bem feita com as competências que você tem. Ele deve produzir impactos. Ao passo que, à medida que você sofre ou passa por um processo de entrevista, as pessoas olhem para você
e sejam impactadas pelo que você é na sua essência, pelo conhecimento que você tem e pelas experiências que você já teve, que você já experimentou ao longo da sua carreira. Porque conhecer por conhecer, saber por saber, é mais do mesmo. É melhor você economizar esse tempo e não fazer nada do que fazer alguma coisa, gastar uma energia e também não fazer nada. Perceba? Então, cuide para que esses fatores que empurram as pessoas para essa obesidade intelectual não não exerça um impacto sobre você, ok? E lembre-se, não é só teoria. A vida não é só teoria. Então cuide da sua saúde emocional, da sua dependência das pessoas, elimine isso. Crie estratégias, coloque em prática seus aprendizados, foque, se desenvolva com um direcionamento, com clareza, com objetivo, para que você não seja um obeso intelectual. Ok? A gente fica por aqui e desejo um ótimo dia para você e que essa live de hoje possa fazer sentido para o seu crescimento, para o seu aprendizado e que te leve para um outro nível na sua carreira. Até lá, até a próxima terça-feira.